E tô vendo. Ai, que isso? Aqui entrou uma outra música aqui, agora que eu não sei da onde. Você tá ouvindo uma outra música? Não, não tô ouvindo, não. Mistério, meu filho. Aqui tem outra música tocando pra mim que eu não sei nem de onde vem, do além. Vem do além. É, Vamos começar então. Boa noite, seja bem-vinda. Nós já começamos aqui a gravar, né? Quem quiser assistir posteriormente, esse primeiro encontro vai ficar disponível no meu canal do YouTube, tá? Tem mais 2 pessoas inscritas, mas que hoje tiveram um imprevisto de última hora e não vão conseguir estar aqui com a gente, tá? Então, vamos primeiro, para a gente começar, a gente se frequenciar, a gente fechar um pouquinho os nossos olhos. Vamos inspirar profundamente, segurar esse ar e solte o ar. Mais uma vez, inspirando profundamente, segurando esse ar, deixando ele nutrir todo o seu corpo e expirando, liberando. Terceira e última vez, inspire profundamente, se expanda, deixe esse ar entrar dentro do seu corpo e expire, relaxando. Hoje a gente começa uma jornada, serão 16 encontros, onde que a gente vai trabalhar e estudar o livro Mulheres que Correm com Lobos. Que possamos, né, através das nossas ancestrais, dos nossos mentores, guias, acessar todo o aprendizado que precisamos. Né, que possamos despertar dentro de nós essa mulher selvagem que existe em cada uma, irá participar desta jornada. Que assim seja. Inspire e expire. Eu vou começar com uma breve apresentação de quem é Clarissa Pinkola Estés, que é autora desse livro tão maravilhoso. E é encantador porque a hora que a gente começa a conhecer a história dela, a gente vai entender que esse livro conta muito sobre a vida dela. Então, é uma experiência muito linda e que a gente agora vai compartilhar um pouquinho disso. Clarice é uma renomada psicanalista junguiana, escritora, contadora de histórias. Ela ainda é viva, nascida em 1945 nos Estados Unidos. Ela é conhecida mundialmente pelo seu trabalho pioneiro em explorar o papel do feminino na psique humana. Sua formação acadêmica e profissional, ela estudou psicologia e etnologia, tornando-se uma analista junguiana e diplomata na Sociedade Psicanalítica. Sua formação inclui estudos profundos sobre mitologia, contos de fadas e arquétipos femininos. Mulheres que Correm com Lobos, ela publicou esse livro em 1992, uma obra seminal que mescla análise psicológica, mitologia e contos folclóricos, para explorar a natureza selvagem do feminino. Esse livro se tornou um best-seller internacional e influenciou gerações de mulheres em sua busca por autenticidade e empoderamento. Contribuição cultural.
Além da sua atuação como autora, Clarice Estes é uma contadora de histórias extraordinária, cujas performances e gravações de áudio são amplamente apreciados por seu poder de cura e transformação. Seu trabalho destaca a importância de reconectar-se com as nossas raízes ancestrais e os instintos primordiais, especialmente para as mulheres contemporâneas. Clarice é uma voz inspiradora que desafia os paradigmas tradicionais e promove uma contribuição mais profunda e compassiva da experiência humana, no que diz respeito à jornada das mulheres em busca do autoconhecimento e liberdade. O livro Mulheres que Correm com Lobos, escritos por ela, é uma obra transformadora que mergulha nessa psique feminina por meio de contos populares, folclóricos e diversas culturas ao redor do mundo. O livro explora o arquétipo da mulher selvagem, convidando as mulheres que reconhecem e revitalizam sua natureza instintiva, intuitiva e criativa. Stess analisa mitos e histórias para desvendar padrões comportamentais, revelar bloqueios emocionais e inspirar o despertar interior. É uma exploração profunda, onde Stess nos leva a mergulhar nas profundezas da nossa psique feminina, revelando a riqueza e a complexidade das nossas emoções, desejos e experiência de todas as mulheres. O empoderamento feminino. O livro incentiva a todas nós mulheres a abraçarem a nossa força interior, a confiarem na sua intuição e a reivindicarem seu poder pessoal, libertando-se das amarras sociais e culturais. Renovação e transformação. Mulheres que Correm com Lobos oferece um caminho de cura emocional e autodescobrimento. É a liberdade, permitindo que as leitoras se reconectem com a sua verdadeira essência e vivam de forma autêntica e plena. Uma breve apresentação, só para nos nortear nesse início de trabalho, né, onde que a gente vai começar essa leitura, onde vamos ler esse livro, essa primeira parte, né, dessa introdução, que fala Cantando com os Ossos, né, conta muito da história de Clarissa, né, das suas raízes. Então, é muito lindo a gente ver, né, que ela começa o livro contando parte da sua história, compartilhando seus saberes, né, através do seu exemplo, a sua história de vida. Eu vou compartilhar na tela o livro para que a gente possa ler juntos, e no final nós vamos fazer uma meditação e um exercício, tá? Para a gente conversar um pouco sobre essa leitura. Rosângela, você que está aqui hoje, você já leu o livro em algum momento? Não, eu já ouvi algumas histórias, eh, assim, citadas em alguns trabalhos que eu fiz, mas assim, ler ele todo de ponta a ponta, não. Esse livro, eu falo que ele é muito interessante. Eu já participei de um ciclo de mulheres estudando esse livro, como nós vamos fazer. Depois eu li ele sozinha, e atualmente eu já venho em alguns momentos usando como, às vezes, até como um oráculo. Eu abro ele e leio ali uma frase, uma página que me chama atenção. E tem sempre um recado, uma história ali pra gente, né? Que nos conecta com o que a gente está vivendo no momento. Então, assim, é muito interessante a gente parar para refletir e usar um livro também desta forma. Ele é realmente, assim,
traz essa questão, né, da gente despertar, né, essa questão da intuição feminina é tão forte, né, e com o patriarcado isso ficou muito adormecido, a gente esqueceu a nossa intuição de lado, né, a gente foi deixando esse nosso lado mulher, intuitiva, criativa que somos, né, para viver dentro dos moldes do patriarcalismo. E esse livro traz muito esse resgate. Vou abrir ele aqui para que a gente possa compartilhar. Só um momento. Mulheres que correm com lobos, mitos e histórias do arquétipo dessa mulher selvagem. Algumas informações, dedicatória. Todas nós temos um anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder os nossos sentimentos. No entanto, o aspecto da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente quatro patas. Então, aqui a gente começa. Você topa revezar comigo? A gente, cada uma vai lendo uma página? Porque eu acho que assim a gente vai se interagindo melhor com essa leitura. Pode ser, Rosângela? Pode ser, sim. Sim, então eu vou começar aqui. Introdução. Cantando sobre os ossos. A fauna silvestre e a mulher selvagem são especiais, em risco de extinção. Observando-nos ao longo dos séculos a pilhagem, a redução do espaço e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos, ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre e das florestas virgens. Alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às religiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais, para agradar os outros. Não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas do nosso planeta desapareceram à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza, selvagem mais íntima. Não é tão difícil compreender, porque as velhas florestas e as mulheres velhas não são consideradas reservas de grande importância. Não há tanto mistério nisso. Não há coincidência que os lobos e coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputações semelhantes. Todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si. E por isso têm a reputação equivocada de serem cruéis.
inatamente perigosos, além de vorazes. Minha vida e meu trabalho como analista junguiana e contadora de histórias me ensinaram que a vitalidade esvaída das mulheres pode ser restaurada por meio de extensas escavações psíquico-arqueológicas. Nas ruínas do mundo subterrâneo feminino, com esses métodos, podemos recuperar os processos da psique instintiva natural e, através da sua incorporação do arquétipo da mulher selvagem, conseguimos disseminar os recursos da natureza mais profunda da mulher. A mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressões, no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria, há muito, não se manifesta. O título deste livro, Mulheres que Correm com Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especial os lobos. Os estudos dos lobos, Canis lupus, Canis rufus, são a história das mulheres, no que diz respeito à sua vivacidade e à sua labuta. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas comuns: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que os seus detratores. Foram alvos daqueles que preferiram arrasar as matas virgens, bem como os arredores selvagens da psique, erradicando o que fosse instintivo, sem deixar que dele restasse nenhum sinal. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres, por parte daqueles que não compreendem, é de uma semelhança surpreendente. Pois foi aí que o conceito do arquétipo da mulher selvagem primeiro se concretizou para mim. No estudo de lobos, estudei também outras criaturas, como, por exemplo, os ursos, os elefantes, os pássaros da alma, as borboletas. As características de cada uma dessas espécies fornecem indicações abundantes do seu ser conhecido sobre a psique instintiva da mulher. Você continua aí para mim? Sim. A mulher selvagem passou pelo meu espírito 2 vezes. A primeira, pelo fato de haver nascido de uma linhagem hispano-mexicana tipicamente passional. E a segunda, por ter sido adotada por uma família de húngaros impetuosos. Cresci próxima à fronteira dos estados de Michigan e Indiana, cercada de bosques, pomares e campos, e perto dos grandes lagos. Ali, os trovões e os relâmpagos eram meu principal alimento. Os milharais estalavam e falavam alto à noite. Mais ao norte, os lobos vinham até as clareiras ao luar, para pular e uivar. Todos podíamos beber dos mesmos regatos sem medo. Embora eu não a chamasse por esse nome na época,
Meu amor pela mulher selvagem começou quando eu era pequena. Eu era uma esteta, não uma atleta. E meu único desejo era de perambular em êxtase. As mesas e cadeiras eu preferia o chão, as árvores e as cavernas, porque nesses lugares eu sentia como se pudesse me encostar no rosto de Deus. O rio sempre queria ser visitado depois que escurecesse. Os campos precisavam de alguém que neles caminhasse para que pudesse farfalhar, conversando. As fogueiras precisavam ser feitas na floresta à noite e as histórias precisavam ser contadas onde os adultos não pudessem ouvir. Tive a sorte de crescer na natureza. Lá os raios me falavam da morte repentina e da evanescência da vida. As ninhadas de camundongos. Peraí que eu me perdi. Que hora Ah, fica subindo. revelavam que a morte era amenizada pela nova vida. Ao desterrar contos de índios, tri, tribo, tribo, trilobites da Terra Preta. Eu compreendi que os seres humanos estão por aqui há muito, muito tempo. Tive aulas sobre a sagrada arte da autodecoração com borboletas pousadas, pousadas no alto da minha cabeça. Vagalumes servindo de joias durante as noites e rãs verdes esmeralda como pulseiras. Uma loba matou um de seus filhotes, que estavam mortalmente feridos. Para mim, foi como uma dura lição sobre a compaixão e necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As lagartas cabeludas que caíam dos seus galhos e voltavam a subir arrastando-se, me ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar no meu braço me revelavam como a pele pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria o sexo um dia. Minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardins sem cultivo. Mas, felizmente, sempre chegava alguma semente trazida pelo vento, embora o que escrevessem fossem desautorizado, elas insistiam a si mesmo. Embora o que pintasse não recebesse reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham que implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessários às suas artes. E se nenhum se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. A dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era, e por isso elas dançavam na floresta onde ninguém podia vê-las, no porão ou no caminho para esvaziar a lata de lixo. A mulher se enfeitava, despertava suspeitas. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco dela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam seus próprios ombros. Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos, em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos, em que as meninas e as mulheres que vivessem apertadas em cintas, amordaçadas e contidas, eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida eram classificadas de erradas. Por isso, peraí, por isso, igual a muitas mulheres, antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. À semelhança da parentela que me precedeu, andei
cambaleante em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido, e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar, no mínimo cobrindo meus olhos, a- e às vezes indo parar do outro lado da nave. Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios, Hambre del Alma, a canção da alma faminta, mas também não me esqueci do alegre canto rondo e o canto profundo, cuja letra volta à nossa mente quando dedicamos à regeneração do espírito. Com uma trilha que atravessa a floresta e vai cada vez diminuindo mais, até quando parece se reduzir a nada, a teoria psicológica tradicional esgota-se rápido. Demais para as mulheres criativas, para a mulher criativa, talentosa, profunda. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto às questões mais profundas importantes para as mulheres. O aspecto arquétipo, o intuitivo, o sexual e o ciclo, as idades das mulheres, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher, seu fogo criador, foi isso a que direcionou meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem durante 2 décadas. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Não foi isso que já provocou a transformação de milhões de mulheres que começaram como forças poderosas e naturais em párias na sua própria cultura. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou, mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe e ainda mais longe na direção de seu próprio conhecimento. As trilhas que todos estamos seguindo são aquelas do arquétipo da mulher selvagem, o self intuitivo inato. Chamam-a de mulher selvagem porque essas exalam palavras, essas exala palavras mulher e selvagem. Criam, não entendi essa palavra aqui, criam lamar a tocar a la puerta, porta, né? Está em espanhol. A batida dos contos de fadas, a porta da psique profunda da mulher. Llamar ou tocar a la puerta significa literalmente tocar o instrumento do nome para abrir uma porta. Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Quer que eu leia um pouquinho? Pois não, é melhor. Quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem. Um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca, ou simplesmente não ser mais compreendido. Podemos ter nos esquecidos
do seu nome. Podemos não atender quando ela chama o nosso, mas na nossa medula nós a conhecemos e sentimos a sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós a ela. Foi dentro deste relacionamento essencial, fundamental e básico que nascemos e na essência e dele que derivamos. O arquétipo da mulher selvagem envolve o ser alfa matrilinear. Há ocasiões em que vivenciamos sua presença, mesmo que transitoriamente, e ficamos loucas de vontade a continuar. Para algumas mulheres, essa revitalizante prova de natureza ocorre durante a gravidez, durante a amamentação, durante o ciclo do milagre das mudanças, que surgem à medida que se educa um filho, durante o cuidado que dispensamos a um relacionamento, os mesmos que dispensaríamos a um jardim muito querido. Por meio da visão, também temos a percepção dela, através de cenas de rara beleza. Costumo sentir sua presença quando vejo o que no interior chamamos de pôr do sol divino. Senti que ela se mexeu dentro de mim, quando vi os pescadores saindo do lago, ao escurecer com as lanternas acesas. E também quando vi os dedinhos dos pés do meu filho recém-nascido, todos enfileirados, como grãos de milho doce, na espiga. Nós havemos sempre que havemos, o que ocorre por toda a parte. Ela também chega a nós através dos sons, da música que faz vibrar o externo e que anima o coração. Ela chega com o tambor, o assovio, o chamado e o grito. Ela vem com a palavra escrita e falada, e às vezes uma palavra, uma frase, um poema, uma história soa tão bem, soa tão perfeito, que faz com que nos lembremos, pelo menos por um instante, da substância da qual somos feitas e do lugar que o nosso verdadeiro lar. Essas efêmeras provas de natureza vêm durante a mística da inspiração. Ah, ela está aqui. Aí, ela já se foi. O anseio por ela surge quando nos encontramos, por acaso, com alguém que manteve esse relacionamento selvagem. Ela brota quando percebemos que dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística ou ao desejo de sonhar com um tempo ínfimo a nossa própria vida criativa, ao trabalho da nossa vida ou aos nossos verdadeiros amores. Contudo, são esses vislumbres fugazes, originados tanto da beleza quanto da perda, que nos deixam tão desoladas, tão agitadas, tão ansiosas, que acabamos por seguir nossa natureza selvagem. E então, que saltamos floresta adentro, em meio ao deserto ou à nave, e corremos muito com os nossos olhos varrendo o solo, nossos ouvidos em fina sintonia, procurando em cima e embaixo, em busca de uma pista, um resquício, um sinal de que ela ainda está viva, de que não que não perdemos nossa oportunidade. E quando farejamos seu rastro, é natural que corramos muito para alcançá-la, que nos livremos da mesa de trabalho, dos relacionamentos, que esvaziemos nossa mente e viremos uma nova página. Insistamos numa ruptura e desobedeçamos às regras. Paremos o mundo, porque não vamos mais prosseguir sem ela. Uma vez que as mulheres a tenham perdido e a tenham recuperado, elas lutaram com garra
para mantê-las, pois em suas vidas criativas florescem seus relacionamentos, adquirem significado, profundidade e saúde. Seus ciclos de sexualidade, seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são restabelecidos. Elas deixam de ser alvos para as atividades predatórias dos outros, segundo as leis da natureza. Elas têm igual direito de crescer e vicejar. Agora, seu cansaço, no final do dia, tem como origem o trabalho e esforços satisfatórios, não o fato de viverem enclausuradas num relacionamento, num emprego ou num estado de espírito pequenos demais. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia. Sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade deste relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça. Essa instrutora mãe e mentora selvagem dá sustentação às suas vidas, interior e exterior. Portanto, o termo selvagem neste contexto não é usado em seu atual sentido pejorativo, de algo fora do controle, mas em seu sentido original de viver a vida. A vida natural, uma vida em que uma criatura tem uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras, mulher e selvagem, fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. O arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso em outros termos, igualmente apropriados. Pode-se chamar essa poderosa natureza psicológica de natureza instintiva, mas a mulher selvagem é a força que está por trás dela. Pode-se chamá-la de psique natural, mas também do arquétipo da mulher selvagem. Se encontra por trás dela. Pode-se chamá-la de natureza básica e inata das mulheres. Pode-se chamá-la de natureza intrínseca, inerente às mulheres. Na poesia, ela poderia ser chamada de outra. 7 oceanos do universo, bosques distantes, ou a amiga. Na psicanálise, e a partir da perspectiva diversas, ela seria chamada de id, de self, de natureza medieval. Na biologia, ela seria chamada de natureza típica ou fundamental. No entanto, por ser tácita, presciente e visceral, entre as cantadoras, ela é conhecida como a natureza sábia ou reconhecedora. Ela é às vezes chamada de mulher, que moral no final, de mulher que mora no final do tempo, ou de mulher que mora no fim do mundo. E essa criatura é sempre uma megera criadora, uma deusa da morte, uma virgem decaída, ou qualquer uma de uma série de outras personificações. Ela é amiga, é mãe de todas que se perderam, de todas as que precisam aprender, de todas as que têm um enigma para resolver,
de todas as que estão lá fora da floresta ou no deserto, vagando e procurando. Na realidade, no inconsciente psicode, a camada da qual a mulher selvagem emana, a mulher selvagem não tem nome, por ser tão vasta. Contudo, como ela cria todas as facetas importantes da feminilidade aqui na Terra, recebe muitos nomes, não só para permitir que examine a infinidade de aspectos da sua natureza, mas também para que as pessoas se agarrem a ela. Como no início da restauração do nosso relacionamento com ela, a mulher selvagem pode se dissolver em fumaça a qualquer instante. Aonde lhe damos o nome, estamos criando para ela um espaço de pensamento e sentimento dentro de nós. Assim ela virá. E se for valorizada, permanecerá. Portanto, em espanhol, ela poderia ser chamada de rio abaixo rio, o rio por baixo do rio. A mulher grande, luz de ábices, luz do abismo. No México, ela é a loba, a la Huércera, a mulher dos ossos. Em húngaro, ela é chamada de Oerbone, aquela dos bosques. Não sei falar, Rosmaki, o, o carcaju. No idioma narvajo, ela é a mulher-aranha, que tece o destino dos humanos e dos animais, das plantas e das rochas. Na Guatemala, entre muitos nomes, ela é a humana de la niebla, o ser da névoa, a mulher que vive desde sempre. Em japonês, ela é a Matesaru, ou Mikami, a força espiritual que gera a luz, toda consciência. No Tibete, ela é chamada de Dakini, a força da dança que produz a clarividência dentro das mulheres. A lista continua e ela continua. A compreensão dessa mulher, a compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas é uma prática. Trata-se de uma psicologia em que seu sentido mais verdadeiro, psique, alma, olide ou logos, um conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso de sua alma, ou para registrar a melodia de seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão, e grande parte dos seus dias é passada um tédio paralisante, ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a segurança e o apoio da sua alma. Sem elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se às coisas quando seria melhor afastarem-se delas. Sem elas, exige demais, de menos ou nada. Sem elas, se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é o seu instrumento regulador, seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Você lê um pedacinho? É. Quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial. E as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condição de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com uma fonte de origem, ela fica esterilizada e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de uma subordinação à cultura ou ao intelecto e ao ego, dela própria ou de outros. A mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres,
Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Sem ciclos, seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas na sua essência ela não muda. Ela é o que é e é um ser inteiro. Ela abre canais através das mulheres. Sem elas, se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta com pensamentos, sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente. Tá aqui, ó. Me perdi. Vou botar lá em cima. Aqui, ó. Intuitivamente sabe. Sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade, e ela poderá escapar. Creio que todos os homens e mulheres nascem com talentos. No entanto, a verdade é que houve pouca descrição dos hábitos e da vida psicológica de mulheres talentosas, criativas, brilhantes. Muito foi escrito, porém, a respeito talento... das mulheres fracas e defeitos dos seres humanos em geral e das mulheres em particular. No caso do arquétipo da mulher selvagem, para vislumbrá-la. Peraí, me perdi de novo. Para captá-la e utilizar o que ela oferece, precisamos nos interessar mais pelos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres e computar corretamente os, os fatores íntimos e culturais que as debilitam. Em geral, quando compreendemos a natureza selvagem como um ser autônomo que anima e dá forma à vida mais profunda de uma mulher, podemos começar a nos desenvolver de um modo jamais considerado possível. Uma psicologia que ignore esse ser espiritual inato, central à psicologia feminina, trai as mulheres, suas filhas, netas e todas as suas descendentes futuras. Portanto, para que se aplique um bom medicamento às partes feridas da mulher, da psique selvagem, para que se corrija o relacionamento com a mulher selvagem, será necessário classificar corretamente os distúrbios da psique, embora na minha profissão clínica disponhamos de um bom manual estatístico e diagnóstico e de um considerável volume de diagnósticos diferenciáveis, bem como de parâmetros psicanalíticos que definem a psicopatia através da organização ou da falta da mesma. Na psique objetiva e no eixo ego-self, existem ainda outros comportamentos e sentimentos típicos que, a partir do sistema de coordenadas da mulher, descrevem com impacto qual é o problema. Quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir segundo qualquer um dos seguintes exemplos representa ter um relacionamento parcialmente prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda, usando-se exclusivamente a linguagem das mulheres.
Trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão de estar amordaçada, calada à força. Desestimulada, sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada, sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses, isolar-se da própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho, na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Recear, aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir a própria obra antes de que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de exaurir-se, curvar-se diante da autoridade, perder a energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade, ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, de sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliadora e gentil, com extrema facilidade ter sentimento de vingança. Você pode continuar, que eu estou. Toma uma água aí. O ar-condicionado está ligado e eu acho que vai ressecando a garganta. Toma uma água. Ter medo de parar, ter medo de agir. Contar até 3 repetidamente, sem conseguir começar. Ter complexo de superioridade, ambivalência e, no entanto, não fosse por isso, ser plenamente capaz em perfeito funcionamento. Essas rupturas são uma doença, não de uma era, nem de um século, mas transformam-se em uma epidemia, a qualquer hora e em qualquer lugar, onde as mulheres se vejam aprisionadas, sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território, engenhosa, leal, que gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica, aspectral. Não somos feitas para ser franzinas, de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida. Quando as vidas das mulheres estão em êxtase, tédio, já está na hora de que a mulher selvática aflorar. Chegou a hora de que a função criadora da psique fertilizar-se a aridez. De uma maneira, a mulher selvagem afeta todas as mulheres, tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra,
passamos a ver, não com 2 olhos, mas com a intuição, que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, e palavras, canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como uma louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica delimitar territórios, encontrar nossa matilha, ocupar nosso corpo com segurança e orgulho, independente dos dons e das limitações deste corpo. Falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento inato às mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. O arquétipo da mulher selvagem, bem como tudo o que está por trás dele, é o benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, de todos os que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicaram a inventar. Essa é a principal ocupação da mulher selvagem. Como toda arte, ela é visceral, não cerebral. Ela sabe rastrear e correr, convocar e repelir. Ela sabe sentir, disfarçar, amar profundamente. Ela é intuitiva, típica e normativa. Ela é totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher. E então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, ela é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. Ela é tudo o que for instintivo, tanto no mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Ela é a força da vida, morte e vida. É a incubadora, é a intuição, a vidência e a escuta com atenção. E tem o coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a serem multilingues, fluentes no linguajar dos sonhos, da paixão, da poesia. Ela sussurra em sonhos noturnos. Ela deixa o seu rastro no terreno da alma da mulher, pelo pelo grosseiro e pegadas lamacentas. Estes sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la. Ela é ideias, sentimentos, impulsos e recordações. Ela ficou perdida e esquecida por muito tempo. Muito tempo. Ela é fonte de luz, a noite, a treva e o amanhecer. Ela é o cheiro da lama boa, é a perna traseira da raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz: por aqui, por aqui. Ela que enfurece diante da injustiça. Ela é a que gira como uma roda enorme. É a criadora dos ciclos.
É à procura dela que saímos de casa. É à procura dela que voltamos para casa. Ela é a raiz estrumada de todas as mulheres. Ela é tudo que nos mantém vivas quando achamos que chegamos ao fim. Ela é a geradora de acordos e ideias pequenas e incipientes. Ela é a mente que nos concede. Nós somos os seus pensamentos. Onde ela está presente? Onde se pode senti-la? Onde se pode encontrá-la? Ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas, entre camponesas, na sala de reuniões, na fábrica, no presídio, na montanha da solidão. Ela vive no gueto, na universidade e nas ruas. Ela deixa pegadas para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegada onde quer que haja uma única mulher que seja um solo fértil. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela está na lágrima e no oceano. Está no câmbio das árvores que zune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos. Vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente e tem lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós, numa fila, e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Ela vive no verde que surge através da neve, nos caules farfalhantes do milho seco do outono, ali onde os mortos vêm ser beijados e para onde os vivos dirigem suas preces. Ela vive no meio onde é criada a linguagem. Ela vive na poesia, na percussão e no canto. Vive de, vive de sêminas e apojuturas, numa cantada, numa cestina, nos blues. Ela é um momento imediatamente anterior àquele que somos tomadas pela inspiração. Ela vive num local distante que abre caminho até o nosso mundo. As pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência da psique, já que somos a existência da mulher selvagem, já que somos a psique, somos também a prova. Cada uma de todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição de termos coletivos. Somos a prova do inefável numen feminino. Nossa existência é paralela à dela. Nossa existência interna e externa, com ela, são essas provas. Nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela, em nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos, em nossos anseios, aspirações, são a confirmação de que ela existe. O fato de nos sentirmos desoladas na sua ausência, de ansiarmos por sua presença, quando dela estamos separadas, essas são manifestações de ela ter passado por aqui. Fiz meu doutorado em psicologia etnoclínica, que é o estudo da psicologia clínica aliada à etnologia, dando este último ênfase ao estudo da psicologia de grupos e, em especial, de tribos. Meu pós-doutorado foi em psicologia analítica, o que me qualifica para trabalhar como analista junguiana. Minha experiência pessoal como cantadora, mecemoda, poeta e artista molda da mesma forma meu trabalho com os que analisamos. Às vezes, pedem-se que diga o que faço no consultório para ajudar as mulheres a voltar para sua natureza selvagem.
Dou uma ênfase substancial à psicologia clínica e de desenvolvimento e uso um ingrediente mais fácil e mais acessível para a cultura, as histórias. Acompanhamos o material fornecido pelos sonhos da paciente, material que contém muitas tramas e enredos, as sensações físicas e as recordações do corpo. Da analisada são também histórias que podem ser interpretadas e trazidas para o nível do consciente. Além disso, ensina uma forma de poderoso e transe interativo que se aproxima da imaginação ativa de Jung. E isso também traz histórias que elucidam ainda mais a viagem psíquica da paciente. Entramos em contato com a natureza selvagem através de perguntas específicas e através do exame de contos de fadas, histórias do folclore, lendas e mitos. Na maioria das vezes, conseguimos, como templo, descobrir o mito ou conto de fadas, condutor de quem contém todas as instruções de que uma mulher necessita para o seu atual desenvolvimento psíquico. Essas histórias compreendem o drama da alma de uma mulher. É como uma peça de teatro, com instruções sobre o palco, os personagens e os acessórios. O ofício de fazer é uma parte importante do trabalho. Reforço-me para capacitar minhas pacientes, ensinando-lhes ofícios antiguíssimos das mãos, entre eles a confecção de amuletos e talismã, sendo que eles podem ser qualquer coisa, desde uma simples varinha com fitas até peças sofisticadas de esculturas. A arte é importante porque ela celebra a estação da alma, ou algum acontecimento trágico ou especial da trajetória da alma. A arte não é só para o indivíduo, não é só um marco da compreensão do próprio indivíduo. Ela é também um mapa para aqueles que virão depois de nós. Como seria de se imaginar o trabalho com cada pessoa extremamente individualizado? Pois é verdade. Não existem pessoas iguais. Esses fatores, no entanto, permanecem constantes no meu trabalho com pessoas. E eles são fundamentos para todo o trabalho dos seres humanos. E o meu assim com o seu. O ofício de perguntar, o ofício de contar histórias, o ofício de ocupar as mãos, todos esses representam a criação de algo, e esse algo é a alma. Sempre que alimentamos a alma, ela garante a expansão. Você lê aqui para mim? Estava fechado. Portanto, seguem-se histórias que elucidam o relacionamento com a mulher selvagem. As histórias e mitos transcritos nessa obra são transcrições literais das minhas conferências e apresentações. Os contos são apresentados em detalhes fiéis em sua integridade arquétipa. Então, também incluídas algumas das perguntas que peço às mulheres que respondam após refletirem sobre elas para propiciar uma convergência consciente com o precioso self selvagem. Além disso, descrevo em detalhes algumas das atividades, brincadeiras, experimentais e artísticas que ajudam as mulheres a reter na memória consciente o, o, que está escrito aqui? O, peraí que eu não estou conseguindo ler. Além disso, detalhes algumas das atividades que ajudam as mulheres a reter na memória consciente
o numen do seu trabalho, né? Esses dois últimos foram extraídos das minhas oficinas a respeito da mulher instintiva, e todos eles, ou qualquer um, são úteis para a reemergência da nossa natureza selvagem. Como espero que vocês concluam, trata-se de métodos palpáveis para amenizar velhas cicatrizes Dar alívio a dar antigas alívio a antigas feridas e recuperar técnicas esquecidas de um modo prático. As histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que ouvi minha primeira. Elas têm uma força, não exigem que se faça nada, que seja nada, que se haja de nenhum modo. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano, ou para resgatar algum impulso psíquico perdido, está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso, da mulher selvagem. Deixa eu só subir o texto aqui, peraí. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e aos meios para realizar essa tarefa. Dentre centenas de histórias que examinei durante décadas, as que estão nas páginas que se seguem são as que exprimem com maior clareza a fartura do arquétipo da mulher selvagem. Às vezes, várias camadas culturais superpostas desorganizam os esqueletos das histórias. Por exemplo, no caso dos irmãos Grimm, entre outros colecionadores de contos de fada dos últimos séculos, existe uma forte suspeita de que os informantes, os contadores de histórias daquela época, às vezes purificavam as histórias em consideração aos irmãos religiosos. Também suspeitamos de que os famosos irmãos tenham continuado a tradição de cobrir antigos símbolos pagãos com outros cristãos, de tal modo de que uma velha curandeira, como num conto passava a ser uma bruxa perversa, um espírito transformava-se num anjo, um véu ou coifa iniciática tornava-se um lenço, ou uma criança chamada Bela, nome costumeiro para a criança nascida durante os festejos do solstício, era rebatizada de Schwemes, dolorosa. Os elementos sexuais eram omitidos, animais e criaturas prestimosas eram transformados em demônios e em espíritos do mal. Foi assim que se perderam muitos dos contos femininos, que continham instruções sobre o sexo, o amor, o dinheiro, o casamento, o parto, a morte e a transformação. Foi assim que foram arrasados e encobertos mitos de contos de fadas, que explicavam mistérios antiguíssimos das mulheres, da maioria as coletâneas de contos de fadas e mitos hoje existentes foi expurgado. Tudo que fosse escatológico, sexual, perverso, pré-cristão, feminino, iniciático, ou que se relacionasse às deusas, que se representasse a cura por vários males psicológicos e que desse orientação para alcançar êxtases espirituais. No entanto, eles são pedidos para sempre. Eles estão, entretanto, no entanto, eles não estão perdidos para sempre. Em cada fragmento de história está a estrutura do todo. Andei bisbilhotando no que chamo, em um tom brincalhão, de paleomitologia e retórica de contos de fadas, e compartilho muitas versões.
do mesmo conto que compilo a maior quantidade possível de versões novas e antigas, comparo, então, as formas num trabalho de reconstrução, a partir de antigos modelos arquetípicos recolhidos em anos de estudos da psicologia dos arquétipos, que preserva e estuda todos os enredos e temas dos contos de fadas, das lendas e dos mitos com o objetivo de compreender as vidas instintivas dos seres humanos. Recebo a ajuda de modelos presentes nos mundos imaginários, no inconsciente coletivo de todos os seres humanos, aos quais podemos recorrer através de sonhos e de estados especiais de consciência. Muitas vezes, um último acabamento pode ser obtido por meio de comparação das versões das histórias com dados arqueológicos das próprias culturas femininas ancestrais, como, por exemplo, imagens, máscaras e cerâmicas rituais. Em suma, usando o estilo dos contos de fadas, passo muito tempo remexendo nas cinzas com o meu nariz. Venho estudando padrões arquetípicos há mais de 20 anos. E os mitos, contos de fadas e o folclore há muito mais tempo. Acumulei vastos conhecimentos sobre os esqueletos das histórias. É fácil detectar quando está faltando o esqueleto numa história. No transcorrer dos séculos, várias conquistas de nações por outras nações e conversões religiosas, tanto pacíficas quanto impostas pela força, encobriram ou alteraram a essência original das antigas histórias. Existem, porém, boas novas, apesar de todo o desmantelamento estrutural das versões existente dos contos, um padrão definido e luminoso ainda transparece. A partir dele, podemos realizar uma reconstrução. A partir da forma dos fragmentos e pedaços, podemos determinar com acerto o que foi perdido na história. E estes pedaços que faltam podem ser reformulados com precisão, revelando muitas vezes espantosas estruturas subjacentes, que começam a sanar a tristeza das mulheres originada pela destruição de tantos dos antigos mistérios. Não é bem assim. Elas não foram destruídos. Tudo o que poderíamos precisar, tudo o que poderíamos um dia chegar a precisar, ainda está saindo aos sussurros dos esqueletos das histórias. Coletar histórias como uma atividade paleontológica contínua. Quanto maior o número de ossos do esqueletos de histórias que tivermos, maior a probabilidade da descoberta da história inteira. Quanto mais inteiras forem as histórias, maior será o número de mudança e desenvolvimentos da psique a nós apresentarmos, e melhor será a nossa oportunidade de captar e evocar o trabalho da alma. Quando trabalhamos a alma, ela, a mulher selvagem, vai se expandindo. Quando criança, tive a sorte de viver cercada de pessoas de muitos dos velhos países da Europa e do México. Muitos dos membros da minha família, vizinhos e amigos, eram norte-americanos. Na primeira geração, ou haviam chegado recentemente da Hungria, Alemanha, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, Sérvio-Croácia, Rússia, Lituânia, Boêmia, assim como de Jalisco, Michoacán, Juarez e de muitas das aldeias fronteirizadas entre o México e o Texas e o Arizona. Entre eles, chegavam para trabalhar nos campos na colheita, nas usinas siderúrgicas e nas escavações das ruínas, nas cervejarias e em serviços domésticos. A maioria não tinha instrução em termos acadêmicos,
mas eram de extrema sabedoria, sendo, portanto, de uma tradição valiosa e quase exclusivamente oral. Muitas das pessoas da família e da vizinhança ao meu redor haviam sobrevivido a campos e trabalhos forçados, a campos de refugiados, a campos de deportação e de concentração, onde os contadores de histórias, entre eles, haviam vivido. Uma versão de pesadelo das histórias de Sherazade. As terras das famílias de muitos deles haviam sido confiscadas. Muitos haviam vivido em prisões para imigrantes. Muitos haviam sido repatriados contra sua vontade. Com estes rústicos contadores de histórias, aprendi que pela primeira vez os contos e as pessoas recorrem quando a vida pode se tornar a morte e a morte pode se tornar a vida. A qualquer instante, com eles também aprendi que os contos de fadas e os livros haviam, de algum modo, sido modelados para que aquele grande parte do seu vigor se perdesse. Mais tarde, na década de 1960, quando migrei para o oeste, na direção das Montanhas Rochosas, vivi entre desconhecidos carinhosos judeus, irlandeses, gregos, italianos, afro-americanos, alsacianos, que se tornaram amigos e espíritos irmãos. Tive eu a bênção de conhecer algumas das raças antigas da comunidade latino no sudoeste dos Estados Unidos, como, por exemplo, Trampas e Truchas, Novo México. Tive a felicidade de passar algum tempo com americanos nativos, desde o povo Inuit norte-americano, passando pelos pueblos e pelos povos de grandes planícies no oeste, até o Nautli, Lacadon, Chiche, não, Mayan Chiché, Mayan Cachiquel, Cuevas de Varo e na América Central e do Sul. Troquei histórias de mesas de cozinha e debaixo de parreiras, em galinheiros e currais de ordenha. E enquanto preparava tortilhas, segui o rastro de animais selvagens e abordava o milionésimo ponto da cruz. Tive a sorte de compartilhar o último prato de chile, de cantar gospel, junto com as mulheres, para ressuscitar os mortos, de dormir com as estrelas em casa sem telhado. Sentei-me perto do fogo para aquecer, para jantar, ou para as duas possibilidades. Em Little Itália, Polchitou, Rio Contro, Los Barrios e em outras comunidades étnicas por todo o meio-oeste e extremo-oeste urbano, ultimamente troquei histórias sobre espáratas, maus espíritos com contadores de histórias em Bahamas. Minha maior sorte foi de que onde que eu fosse, as crianças, as senhoras, os homens, em pleno vigor, os velhos e velhas, artistas da alma, saíam dos bosques, das florestas, dos prados e das dunas para se regalar aos seus sons roquenhos e eu também a eles. Esse primeiro capítulo ele é bem extenso, né? Mas ele vem retratar muito, assim, quase que uma apresentação do que vai ser o livro em si. Você está cansado ou a gente pode continuar lendo? Rosângela? Posso ler mais um pouco? Há muitos modos de abordar as histórias. O estudioso profissional do folclore, o analista freudiano, junguiano, ou de outra corrente, o etnólogo, o antropólogo, o teólogo, o arqueólogo, cada um tem um método diferente, tanto na compilação das histórias,
quanto na aplicação a elas atribuídas. Sob esse aspecto intelectual, o método de desenvolvimento do meu trabalho com as histórias seguiu minha formação em psicologia analítica e arquetípica. Durante mais de 5 anos, durante minha formação psicanalítica, estudei a amplificação dos lemotes, a simbologia dos arquétipos e a mitologia universal. Porém, abordo as histórias como uma contadora de histórias, guardiã das velhas contadoras de Mezendok, velhas húngaras que contavam suas histórias sentadas em cadeiras de madeira, com suas carteiras de plásticos no colo, as pernas abertas, as saias tocando os chãos. E cuentistas, velhas latinas que ficavam paradas de pé, com seus seios fartos, ancas largas, gritando histórias no estilo rancheira. Os dois clãs contavam história na voz natural das mulheres e vivenciaram famílias e filhos, pão e ossos, para que elas, numa história e um medicamento que fortifica e recupera o indivíduo e a comunidade. Quer que eu leia agora? As modernas contadoras de história descendem de uma comunidade imensa e antiquíssima, composta de santos, trovadores, bardos, griots, contadoras, cantadoras, chantres, menestréis, vagabundos, megeras e loucos. Uma vez sonhei que estava contando histórias e senti alguém dando tapinhas no meu pé para me incentivar. Olhei para baixo e vi que estava em pé nos ombros de uma velha que segurava meus tornozelos e sorria para mim. Não, não, disse-lhe eu. Venha subir nos meus ombros, já que a senhora é velha e eu sou a nova. Nada disso, insistiu ela. É assim que deve ser. Percebi que ela também estava em pé nos ombros de uma mulher ainda mais velha do que ela, que estava nos ombros de uma mulher usando o manto que estava nos ombros de outra criatura que estava nos ombros. Acreditei no que disse a velha do sonho a respeito de como as coisas devem ser. A energia para contar história vem daquelas que já se foram. Contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço, sofisticadamente trajados com farrapos, mantos ou com a nudez de sua época, e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vivida. Se existe uma única fonte das histórias e um espírito das histórias, ela está nessa longa corrente de seres humanos. As histórias são muito mais antigas do que a arte e a psicologia, e serão sempre as mais velhas nessa comparação. Não importa quanto tempo. Aqui, ó. Aqui assim. Não importa quanto tempo passe, Um dos estilos mais antigos de relato que muito me intriga é o estado de transe apaixonado, no qual a contadora presente à plateia, seja ela composta de um indivíduo ou de muitos, e entra no universo entre os universos, no qual uma história é traída para a contadora em transe e transmitida através dela, e a contadora de histórias propiciando ou fazer-se da alma. A contadora em transe convoca o duende, o vento que sopra o espírito sobre o rosto das ouvintes. Uma contadora em transe aprende a ser maleável em termos psíquicos através da prática meditativa da história, ou seja, o exercício individual no sentido de abrir certos portões psíquicos e frechas do ego
a fim de permitir que a voz se pronuncie. A voz é mais antiga do que as pedras. Quando isso acontece, a história pode seguir qualquer trilha. Pode virar de cabeça para baixo, pode virar uma sopa e ser servida para que algum pobre se banqueteie. Pode ser carregada de ouro à vontade, à vontade. Ou pode perseguir o ouvinte levando-o a um outro mundo. A contadora nunca sabe como tudo vai acabar, e nisso reside pelo menos a metade da magia orvalhada da história. Este é um livro de relatos sobre os costumes do arquétipo da mulher selvagem. Tentar esquematizá-la, delimitar sua vida psíquica dentro de escaninhos, seria contrário ao seu espírito. Conhecê-la é um processo permanente, um processo que dura a vida inteira, e é por isso que essa obra é um trabalho permanente, perpétuo. Assim, seguem-se algumas histórias a serem usadas como vitaminas para a alma, algumas observações, alguns fragmentos de mapas, pedacinhos de resina de pinheiro para grudar penas em árvores como sinalização do caminho e algum mato rasteiro amassado, guiando o trajeto de volta ao mundo subterrâneo, nosso lar psíquico. As histórias conferem movimento à nossa vida interior, e isso tem importância especial em casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr a adrenalina, mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, abrem para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas. A abertura que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos devolvem a nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes. Histórias como Barba Azul nos dão ideia exata do que fazer a respeito do ferimento que não para de sangrar. Histórias como Mulher Esqueleto revelam o poder místico do relacionamento e como o sentimento entorpecido pode voltar à vida e a ser um amor profundo. Os dons da velha mãe morte podem ser encontrados na personagem da Baba Yaga, velha megera selvagem. A bonequinha que mostra o caminho quando tudo parece perdido faz voltar à tona uma das artes femininas instintivas perdidas em Vasalisa, a Sabida. Histórias como La Loba, a Mulher dos ossos no deserto, falam da função transformadora da psique. A donzela sem mãos recupera os estágios perdidos dos antigos ritos de iniciação das mulheres selvagens, de tempos antigos, fornecendo assim orientações duradouras e atemporais para todos os anos da vida da mulher. É nosso encontro com a mulher selvagem que nos leva a não limitar nossa conversa aos seres humanos. Nossos momentos são mais esplêndidos aos salões de dança. Nossos ouvidos apenas a música produzida por instrumentos feitos pelo homem. Nossos olhos a beleza ensinada. Nossos corpos as sensações aprovadas. Nossas mentes aquilo a respeito de que todos já estão de acordo. Essas histórias apresentam insights penetrantes, a chama da vida apaixonada, o fôlego para dizer que sabemos, a coragem de suportar o que vemos sem afastar os olhos, o perfume da alma selvagem. Este é um livro de histórias de mulheres apresentadas como marcos ao longo do caminho. Elas são para você ler, refletir e prosseguir na direção de sua própria liberdade natural e conquistada, do seu caminho para consigo mesma, para com os animais, a terra, as crianças, as irmãs, os amantes e os homens. Já vou lhe avisar, as portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta.
Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e da água, tanto que mal consegue aguentar isso, mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma vida sã, isso é uma porta. Material contido o material contido nesse livro foi selecionado para lhe dar coragem. O trabalho é oferecido como um fortificante para aquelas que estão no meio do caminho, incluindo as que lutam em difíceis paisagens interiores, bem como as que lutam no mundo e por eles. Precisamos nos esforçar para permitir que nossa alma cresça naturalmente até atingir uma profundidade natural. A natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou classe econômica determinados. Na realidade, ela não consegue vicejar na atmosfera imposta do corre- politicamente correto, né? Ou quando é forçada a se amoldar velhos paradigmas obsoletos. Ela viceja em visões novas e integridade individual. Ela viceja com sua própria natureza. Portanto, se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama a Deus, ou todas as opções anteriores, se você possui um coração singelo ou as ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro, se você é animado ou triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. Vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos. Despir quaisquer mantos falsos que tenhamos recebido, assumir o manto verdadeiro do poder, do conhecimento e do instinto, invadir os terrenos psíquicos que nos pertenceram um dia, desfraldar as faixas, preparar a cura. Voltemos agora, mulheres selvagens, a uivar, rir e cantar, para aquela que nos ama tanto. Para nós, a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. A gente para por aqui, né? É interessante, né, que a gente, o que esse traz para mim, né, dessa introdução, né, é muito desse despertar, do retomar das nossas raízes, da nossa história, né, da nossa cultura, das histórias das nossas avós, das nossas mães, né, de como elas viviam, e a gente resgatar as nossas raízes. Tem um trecho que fala, né, da construção de amuletos, né, me veio muito a infância, né, quando a gente cria varinhas mágicas, colares com superpoderes, né, a gente cria nas nossas vidas, né, e que vem aí, né, carregar todo esse simbolismo. Para você, Rosângela, o que é que fica desse primeiro momento? Você quer partilhar? Assim, aquela passagem que ela fala que a mulher mais nova estava em cima, mas ela estava apoiada no ombro de uma mais velha, e essa mais velha apoiada no ombro de uma outra mais velha. O que dá para entender ali é que, assim, as nossas histórias é o somatório dos nossos antepassados.
A nossa ancestralidade, né? A nossa ancestralidade. E eu penso assim, de repente, para a gente curar muita coisa que a gente não entende, e às vezes tem até dificuldade, procura determinadas terapias, mas não resolve, aquelas coisas que você, embora você trabalhe, mas você não resolve, ainda fica aquela resma, alguma coisa, né, no ar. Eu acho que precisa mexer então lá atrás, que lá atrás tem um histórico que de repente também já foi mexido e não foi curado ainda o suficiente, e vai se repetindo, e vai se repetindo, e acaba na gente, né? Quer dizer, na mais nova, né? Da geração. É aquela história do resfriado. Quando você não cura o resfriado bem, aí daqui a pouco ele aparece, e aparece de outra forma, até virar uma pneumonia. É a mesma coisa. Alô, Lu? Oi, tô aqui. Tô aqui. Uhum. Vou trazer aqui um breve resumo, né, do que significa esse conceito, né, do cantando sobre os ossos e o mito da La Loba, que vem muito de encontro a isso que você está dizendo, né, dessa história. O cantando sobre os ossos é um conceito profundamente enraizado ao mito do La Loba, também conhecido como a velha catadora de ossos. Segundo a lenda, La Loba percorre desertos, montanhas, recolhendo os ossos de lobos que encontrou, trazendo para sua caverna. Lá, ela canta sobre os ossos, trazendo-os de volta à vida e transformando-a em lobos novamente. Esse mito carrega uma significância profunda na jornada da autodescoberta, representando a capacidade de resgatar, de reintegrar partes perdidas ou fragmentos de nós mesmos, dos nossos ancestrais, né? Assim como a loba ressuscita os ossos dos lobos, nós também podemos resgatar e reconstruir nossa própria essência, reconectando-nos com aspectos da nossa identidade que foram perdidos ou suprimidos ao longo do tempo. O ato de cantando sobre os ossos simboliza a cura e a transformação pessoal que ocorre quando confrontamos nossas feridas e aceitamos plenamente quem somos. Ao reconhecer e honrar nossas experiências passadas, né, que vem disso que você estava dizendo, Rosângela, né, das nossas histórias, dos nossos ancestrais, né, quando a gente vê aquela linhagem, né, atrás da gente, né, a gente vai encontrar a força, a sabedoria, a integridade interior, preparando o terreno para uma jornada de autodesenvolvimento e crescimento espiritual. Né? E a gente passa a honrar toda essa nossa história, né, de nossos ancestrais, para que assim, então, a gente possa construir uma vida nova. Né? Eu queria fazer um pequeno exercício meditativo nesse finalzinho de tempo, para a gente encontrar a nossa, começar a uma viagem com a nossa loba interior, tá? Então, eu vou te convidar a fechar os seus olhos, a você encontrar aí uma posição confortável, sentada ou deitada, com a sua coluna reta. Uhum. Posição bem relaxada. Vamos para uma respiração, inspirando profundamente pelo nariz, segurando o ar por alguns segundos e expirando suavemente pela boca, liberando qualquer tensão. Nós vamos fazer 3 exercícios respiratórios assim profundos, para ir relaxando todo o nosso corpo. Inspirando pelo nariz, segurando esse ar por alguns segundos e expirando suavemente pela boca,
liberando tensões, preocupações. Mais uma vez, inspira profundamente, se expanda, segura esse ar dentro de você, deixe ele nutrir o seu corpo e solte esse ar, liberando qualquer tensão. Agora eu quero que você visualize uma floresta. Imagine-se nessa floresta exuberante, cercada de natureza. Sinta a presença das árvores, do solo sobre os seus pés, do ar fresco. E no meio dessa floresta, visualize um lobo, símbolo da natureza selvagem, da intuição feminina, e deixe que ele se aproxime de você. Observe o seu andar, a sua majestade. Sinta a sua energia sábia e protetora. Se abra mentalmente a uma conversa com esse lobo. Compartilhe com ele as suas preocupações, desejos e sonhos. E permita-se receber insights e orientações intuitivas. Fique em você e nessa conversa, nesse diálogo, com o seu lobo, a sua loba, sem julgamentos, reconhecendo a sabedoria ancestral que habita dentro de você, assim como nos lobos. Receba essa orientação. Aceite também todas as partes de si mesma, inclusive aquelas que você considera selvagens ou instintivas. O lobo te convida a isso. Troque experiências. Sinta-se conectada também com os ossos sagrados que a loba carrega consigo. Elas representam suas histórias, cicatrizes, experiências passadas. Peça a ela para contar as suas próprias histórias, expressando-se com amor, com aceitação. E reconheça a beleza e a força que existem nas suas vulnerabilidades, nos seus traumas. Compartilhe as suas histórias. Permita-se também liberar qualquer emoção ou energia estagnada, transformando em amor e crescimento espiritual.
Quando sentir que está pronta, agradeça a presença da Laloba, agradeça o poder das suas próprias histórias, das suas próprias experiências. Agradeça a você por se permitir esse momento de se mergulhar profundamente dentro da sua história. E aos poucos, lentamente vai trazendo a sua consciência de volta ao presente, movendo os dedos das mãos, os dedos dos pés, movimentando suavemente todo o seu corpo. E quando sentir que está pronta, abra seus olhos, trazendo consigo a sabedoria e a força que encontrou durante esse encontro com a Laloba que existe dentro de você. Se tiver um pouco de água aí à sua volta, quando voltar, abrir os seus olhos, se nutra dessa água. Está de volta? Você me sinaliza, Rosângela, se está de volta, se está tudo bem? Oi, eu não estava conseguindo voltar. Voltar não, apertar aqui o botão não estava. Eu fiz a meditação sim, mas ela não me deu as respostas na hora. Eu acredito que veio em sonho. Foi muito Pode pouco acontecer. tempo, né, para meditação. Foi. Mas Aí, como vai ficar gravado, é um exercício que você pode repetir ele posteriormente, né? Se sentir essa necessidade, né? E também vou deixar um para casa, vamos dizer assim. Você vai tentar resgatar lá na sua infância e criar o seu amuleto, alguma coisa que remeta à sua história, sabe? Ou das suas ancestrais, alguma história que tenha escutado, às vezes dos seus avós, né? Das suas avós, da sua mãe, ou de alguma tia, de algum familiar, né? Que resgate, né? Essa história aí de tempos atrás, né? Dessa criação de algum artesanato, alguma coisa que tenha simbolismo nessa história, tá? Aí você pode criar isso ou com desenho, ou fazendo uma escultura, ou mesmo se for alguma coisa fácil, assim, de ser produzida, né? Se for possível, né? Mas que você trouxesse, parasse um momento e trouxesse essa história, tá? uhum, Para acaso vai ficar aqui também, para quem vai assistir esse nosso primeiro encontro, né, posteriormente, que vai está gravado, né? uhum, Hoje foi um encontro assim denso, com um grande tempo de leitura, né? E aí sobrou pouco tempo nesse finalzinho para a gente partilhar, conversar um pouco mais, né? Mas eu vou estar criando um grupo no WhatsApp que a gente possa sair fazendo essas interações, tá? E precisando uhum. de mim, qualquer dúvida, qualquer insight que venha e que precisar de alguma informação é só me chamar, Tá certo, tá bom? tá ótimo. Gratidão pela sua colaboração nessa leitura, pela sua presença, né? Gratidão a todos os que vão assistir essa gravação posteriormente, né? E fica aí esse convite também em aberto para quem ainda sentir, né?
de vir participar conosco, né? A gente está só no começo, então que venham mais mulheres, né? Estar conosco nesse momento, para que a gente possa resgatar essa loba que exista dentro de nós, né? A nossa conexão com a natureza, com a nossa intuição, né? Que isso tudo está aqui guardadinho dentro da gente, a gente só precisa de explorar. Combinado? Verdade. Combinado. Eu também agradeço a você e as colegas todas que vão participar conosco, né. E uma boa semana para todos. Nos E vemos, domingo a gente se encontra, provavelmente no domingo a gente se encontre, né, lá na meditação, se tiver. teremos sim, né? Uhum. Temos a meditação, amanhã eu vou divulgar lá, vou fazer envio de reiki coletivo para quem quiser se inscrever, né? Retomando já com todas as minhas atividades, né? E na quarta-feira estamos aqui de novo com essa jornada, com esse livro tão lindo, né? Das mulheres que Uhum. correm com lobos, Muito interessante mesmo. né? É só um comecinho e a gente vai vendo. Né? Se você tiver oportunidade, relê esse capítulo, né? Com calma, não precisa nem de ser todo de uma vez, né? Porque ele é Uhum. grande mesmo, mas lê, reflete sobre cada pedacinho, né? Uhum. Não só você, né? Ou como todas as outras que vierem a estar conosco. Um beijo enorme, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso a cada uma que vai estar aqui, né? Mesmo que à distância, quem não conseguir acompanhar ao vivo, né? Que vai assistir posteriormente. Um beijo enorme. Fique em paz. Um beijo, fica com Deus. Obrigada.